Olá, queridos, graça e paz. Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a nos relatar uma história onde Jesus dá uma ordem aos seus discípulos para que eles entrassem no barco e atravessassem o mar. Quando eles entram, Jesus sobe ao monte para orar, à parte, e diz o texto que os discípulos agora estão sendo alvejados, assolados pelas ondas e pelo vento que é contrário. Quando olhamos, parece que os discípulos estão abandonados, estão esquecidos até mesmo. Só que é neste momento de dificuldade, neste momento de aparente abandono, que Jesus vem andando por cima das águas. Quando Jesus anda por cima das águas, ele recobra aquilo que o homem havia perdido no Jardim do Éden, com o pecado, com a queda. Ele mostra que nele todas as coisas são restabelecidas. O domínio que o homem tinha sobre a natureza é readquirido na pessoa de Jesus Cristo. Quando os discípulos o veem, eles vão dizer é um fantasma. E a Bíblia diz que eles gritam com medo, porque eles estão apavorados por causa da situação que estão vivenciando. No entanto, Cristo diz para eles assim: sou eu, não temais. Cristo apresenta para eles a razão deles não terem medo. E qual é essa razão? Simples. A presença de Jesus Cristo. É a razão de não termos medo, é a razão de não termos pavor, é a razão de nós não desesperarmos, é a razão de nós confiarmos, é termos a presença de Cristo. Quando Pedro ouve esta palavra, Pedro vai dizer: mestre, se é o Senhor mesmo. Pedro quer ter uma testificação, uma confirmação. Manda-me ter contigo por sobre as águas. E agora Jesus fala para ele: vem. E Pedro desce e começa a caminhar por cima das águas. No entanto, nós temos aqui um discípulo que se dispõe e outros discípulos que não se dispõem, porque tem a oportunidade de se encontrar com Cristo, mas não vão, não tem a ousadia ou não tem o impulso de irem. No entanto, Pedro está indo caminhando. A atitude de Pedro é louvável, querer ir de encontro com o próprio Cristo. Só que, assim como nós, em um certo momento, Pedro começa a duvidar. Pedro começa a olhar para o vento contrário, para as ondas que estão assolando agora, quem sabe, os seus pés. As ondas que estão batendo também no barco de seus companheiros. E Pedro afunda. Quantas vezes nós também não olhamos para dificuldades, para as intempéries das nossas vidas. Só que agora Pedro vai experimentar aquilo que ninguém havia experimentado: andar por cima das águas e receber o socorro da mão ajudadora de Jesus Cristo. Ainda que Pedro fale, ele conta com esta mão ajudadora para lhe socorrer, para lhe erguer novamente para a sua posição original. Quando Jesus tira Pedro dali, lhe dá uma advertência que ele era um homem de pequena fé e porque ele havia duvidado. Mais à frente nós conhecemos a história que Cristo vai ser crucificado, ressurreto e vai ser assunto aos céus. Só que antes de ele passar por este processo, ele deixa uma declaração bem clara para os discípulos: eu vou, mas vou enviar outro Consolador. Da mesma maneira que Pedro recebeu este auxílio, esta ajuda, Jesus também disse que deixaria um outro Consolador, um outro ajudador. E Paulo vai ser bem claro quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26, que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. O que Pedro experimentou em sua fraqueza foi a ajuda do próprio Cristo. E quando Cristo dá essa palavra de que ele deixaria outro, ele está falando de que é outro da mesma espécie, outro do mesmo nível que ele. O Espírito Santo não é menor do que Cristo e muito menos menor do que Deus. Todos são da mesmo parecer. Quando Paulo escreve então aos Romanos, ele está falando de uma ajuda, não de uma palavra de incentivo, de alguém que vai torcer por você, não. Paulo está falando de alguém, porque essa palavra ajuda no grego é uma palavra que quer dizer tomar junto, pegar com força, contra alguma coisa. Paulo está falando de alguém que não vai ficar simplesmente de lado te olhando, mas alguém que vai pegar junto com você para que você vença os seus desafios. E é o Espírito Santo de Deus
que vai lhe ajudar, meu irmão e minha irmã, a vencer as suas dificuldades, a vencer as suas fraquezas. É Ele e mais ninguém que vai lhe ajudar a vencer todas as dificuldades. Eu quero orar por você. Senhor, quero louvar o Teu nome, Senhor, pedindo a Ti, ó Espírito Santo, que venha nos ajudar, ó Deus, em nossas fraquezas. Abençoar, Senhor, esses nossos irmãos que estão, Senhor, assistindo esse vídeo e sendo abençoado pelo Senhor, por intermédio do Teu Espírito. Eu rogo ao Senhor para que venha ajudar em suas fraquezas, fortalecendo, dando-lhes graça, para que eles possam, Senhor, romper as dificuldades, para que o nome do Senhor, ó Deus, seja glorificado, Senhor, na vida do Teu povo, na vida, Senhor, desses que estão assistindo esse vídeo, Senhor. E que tudo ocorra, ó Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos, agradecidos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que você seja abençoado com esta palavra. E lembre-se, é o Espírito Santo que lhe ajuda nas suas fraquezas e intercede a Deus com gemidos inexprimíveis. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus Cristo.